Irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus em Malaquias. Nós iremos tratar nessa noite sobre a relação do casamento com o culto a Deus. A relação do casamento com o culto a Deus. Malaquias, capítulo 2, versículo de número 10 em diante. Malaquias 2:10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque então seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança de nossos pais. Judá tem sido infiel à abominação, foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem: cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta e nem aceita com prazer. E vocês perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o Espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobra de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Relação do casamento com o culto a Deus. O casamento, na perspectiva cristã, é mais do que uma simples união entre duas pessoas. Ele é visto como uma aliança sagrada estabelecida por Deus desde o início da criação. Em Gênesis 2:24, a Bíblia ensina que o homem deixará pai e se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Este versículo revela que a profunda intenção do casamento, a união vai muito mais além de uma relação meramente física e emocional, mas que envolve a criação de um vínculo espiritual inquebrável entre os cônjuges. Deus não apenas estabelece o casamento como uma base para a família, mas também usa como uma metáfora para descrever o amor de Cristo para com a igreja e para relatar o amor do marido para com a esposa. Aqui mostra que o casamento nosso não é realmente a realidade. O nosso casamento é uma metáfora que descreve algo muito maior, um casamento muito mais glorioso, que é o casamento de Cristo com a igreja e o casamento da igreja com Cristo. Nós, olhando por essa percepção, nós entendemos que o casamento é isso. Envolve nada mais, nada menos do que o marido. Ele tem que mostrar um amor sacrificial e um amor incondicional. Aqui estava nós, você estava lá fora. Você não chamava a atenção de Deus em nada. A Bíblia diz que nossa justiça é como trapo de imundícia, para nada serve para Deus.
mas de forma incondicional. Coube a esse Jesus te amar e te trazer para a presença dele. E ele fez isso mediante um sacrifício perfeito. É por isso que o homem, a Bíblia diz: marido, ame as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Você tem que se entregar por ela, se sacrificar por ela, morrer ao ponto, morrer por ela. Ou seja, o maior amor não é o maior amor, não é de uma mãe para com o filho, e nem o amor de um pai para com o filho, porque a Bíblia não diz para o pai morrer pelo filho, e a Bíblia não diz para a mãe morrer pelo filho. O maior amor é do marido para com a esposa, porque a Bíblia diz que o marido tem que morrer pela esposa, assim como Cristo morreu pela igreja. O homem tem essa responsabilidade, e nós entendemos que esse tipo de amor exige sacrifício, compromisso, dedicação. A visão bíblica do casamento não é apenas uma relação temporária que pode trazer uma dissolução por motivos triviais, de maneira nenhuma, mas sim uma união tem que ser permanente de ambos. Os cônjuges devem buscar a ajuda de Deus, não buscar a ajuda de advogados e juízes. Mas você não deve buscar, não é a solução do casamento, não é o divórcio, mas a solução para o casamento é um sacrifício de amor incondicional de um para com o outro. É isso que envolve uma aliança e um pacto. Nós entendemos que o perigo do divórcio, ao longo da história, o divórcio tornou-se uma prática bem comum no tempo de Israel. Eu quero trazer uma vertente para você. Entre 5 casamentos do mundo que passavam à beira do divórcio, 3 passavam por divórcio. Antigamente, dentro da igreja, entre 5 casamentos, 1 se divorciava. Hoje, no período pós-moderno, o mesmo número de divórcios que é lá fora está dentro da igreja. Está do mesmo jeito. Não faz diferença. No Antigo Testamento, por exemplo, Moisés permitiu que o homem escrevesse uma carta de divórcio. Mas apenas por causa de quê? Por causa do pecado, da dureza do coração do homem. Essa permissão, no entanto, não refletiu o desejo original de Deus. O propósito do casamento é uma união eterna, permanente. A visão bíblica de um casamento e do divórcio não ignora as dificuldades, é verdade. A Bíblia reconhece que a vida é difícil, que há momentos e conflitos entre os cônjuges, que há briga, há cultura, há ideologias, há pensamento, divergência de ideias. Isso nós não vamos esconder, mas a solução não é o divórcio. Nós devemos ter o sentido que pode ser difícil? Pode, mas tem a solução, o perdão, a paciência e a busca do entendimento útil para manter o casal que está debaixo de um pacto e diante da presença de Deus. O famoso Rabino Shammai, ele já dizia que quando há um divórcio, o altar aonde o homem e a mulher casaram chora, geme, porque o plano de Deus nunca foi o divórcio. O plano de Deus foi um homem e uma mulher e a sua prole para dar e glorificar o nome do Senhor dos Exércitos. O casamento retrata a glória de Deus, e quando o homem e uma mulher vivem em harmonia, vivem em amor incondicional, vivem um sacrifício, ele está refletindo a bondade e o amor de Deus para uma sociedade totalmente corrompida pelo pecado. Essa é a ideia, e nós devemos compreender o que é o divórcio, porque é perdoar, é porque a Bíblia manda perdoar. Paulo escreve em Colossenses capítulo 3 e 13, suportem uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, perdoem mutuamente, como o Senhor perdoou, assim como perdoou vocês. Tem muita gente que gosta de perdão, mas ele não gosta de perdoar.
Por isso o número de divórcio dentro da igreja, porque não entenderam que o casamento envolve o aspecto do perdão. A sociedade pós-moderna, ela procura meios para resolver o problema de conflito de casamento. O que é que ela escolhe? O divórcio. Ela escolhe isso. E Deus, por outro lado, Ele manda perseverar a união, perdoando-se, buscando a reconciliação, sobretudo reconhecendo que o casamento é uma expressão do amor divino. Meus queridos irmãos, é por isso que nesta noite eu quero trazer a exposição desse texto de Malaquias, capítulo 2. Nós vamos falar sobre 4 pontos interessantes. Primeiro, a aliança dos nossos pais. 2, a profanação do culto. 3, o Senhor odeia o divórcio. 4, o motivo da profanação do casamento e do culto ao Senhor. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, vamos começar pelo primeiro, a aliança dos nossos pais. Leia comigo o capítulo 2 e deixa sua Bíbliazinha aberta. Se tiver caneta, melhor ainda, para você estar anotando, registrando o que Deus quer falar. É pouca gente, mas está gravando. Tem muita gente ouvindo também a palavra do Senhor. Você pode ver no capítulo 2, versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Ora, o que é que Malaquias quer dizer com isso? Que nós temos o mesmo Pai? Sim. O Senhor não apenas te criou, Ele te criou, porém você estava perdido. Mas Ele, como Pai, Ele te gerou, Ele te deu um novo nascimento. E hoje você, homens e mulheres, dentro desse contexto, eles são irmãos. Um homem e uma mulher casados, dentro de um contexto cristão, por mais que eles são casados, dentro de um contexto bíblico, você é filho do mesmo Pai. Aí ele vai dizer: por que, homens, vocês estão sendo desleais para a mulher de vocês? Porque vocês são filhos do mesmo Pai. O contexto do livro de Malaquias era o seguinte: aqui é 100 anos depois do cativeiro babilônico. O povo já havia saído do cativeiro, o povo já estava em Judá, o templo já havia sido construído, a glória não era mais a mesma. A Pérsia dominava com julgos pesados e impostos pesados. Então o povo, ele estava exatamente com isso, sofrendo e passando por tudo isso. Quando você lê Malaquias capítulo 1, você vai Deus dizendo, o texto e o contexto está tratando do culto. No capítulo 1, Deus traz uma mensagem para o povo, dizendo o seguinte: vocês estão cultuando de qualquer maneira. Vocês pegam um bode, pegam um novilho, ferido pelo um leão, ferido pelo urso, e vem trazer para o culto, prestar sacrifício a Deus. Deus não está aceitando esse culto de qualquer maneira. Quando você vem para o capítulo 2, do versículo 1 ao 9, ele está pregando contra os sacerdotes, que eram os pastores da época, que não estavam pregando a lei, não estavam ensinando a lei, estavam deixando tudo frouxo e à vontade, e o povo estava cultuando de qualquer maneira. Agora Malaquias não traz mais a mensagem apenas para o povo, ele não traz a mensagem mais para os sacerdotes, agora ele traz a mensagem para o casamento, ou seja, um casamento que vive debaixo de dissensões, um casamento que vive debaixo de briga, um casamento que vive debaixo de divórcio. Ele não tem como prestar um culto que glorifica o nome do Senhor. Não tem. É isso que ele está dizendo. Vocês são filhos do mesmo Pai. Como é que você é casado com a tua mulher, você é casado com o teu marido, e você faz infidelidade, depois vem para o culto, quer cultuar, quer adorar? Se lembra da mulher samaritana? Ela ia para o Monte Gerezim,
Ela adorava lá em cima. Oh Deus, mas tu és bom. Oh Deus, mas tu és maravilhoso. Aí ela descia. Ela ia para a casa do amante. Depois subia de novo e adorava. Ia para a casa do amante. Aí um dia a história dela é parada. Porque tem um homem na beira de um poço, chamado Jesus Cristo de Nazaré. E diz para ela: cadê o teu marido? Sabe por que ele perguntou isso? Porque ele estava dizendo para ela o seguinte: você adora o que você não conhece. Você moldou um Deus da tua cabeça. Você sobe para um monte, adora a Deus, depois vem viver na imoralidade. Eu quero dizer que o teu Deus, ele é espírito, ou seja, ele é santo, ele é puro, ele é verdadeiro, e importa que os verdadeiros em verdade. Deixa aí morar em espírito e em verdade. Essa é a mensagem que Malaquias está trazendo para os homens daquela época. Então ele está dizendo: vocês, leia comigo novamente o versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais. A primeira interpretação desse texto é que a aliança dos nossos pais é essa. É isso daqui. Antigamente o casamento era arranjado. O pai arrumava a esposa para o filho, ou arrumava a esposa para a filha, o esposo para o filho. E ali os dois estavam. Mas quando havia infidelidade, estava quebrando a aliança que os pais haviam feito o casamento. Mas tem uma outra interpretação, que os teólogos preferem ela. E qual é? Os pais é Abraão, Isaque e Jacó. Que Deus, ele disse: eu vou querer um povo especial. E esse povo não pode ter mistura, porque esse povo vai ter um descendente. E esse descendente tem que vir perfeito. E esse descendente é o Messias que veio trazer salvação para a tua alma. Aí ele está dizendo: não quebra a aliança. Ele está dizendo: não vão buscar pessoas lá fora. Não vão buscar pessoas do mundo. Não vão buscar pessoas lá nas trevas. Sabe qual é o problema? É que as pessoas estão fazendo isso. Tem muita gente que diz assim: eu estou sofrendo, não sei porquê, é prova. Tem casamento que não é prova. Tem casamento que não é luta, é aflição que Deus dá. Tem casamento que o sofrimento é pela tua escolha. Você não ouviu pai, você não ouviu mãe, você não ouviu pastor. Você se engraça de um rapaz lá fora, acha bonito, bebedor de cachaça, e diz: eu me apaixonei, eu quero viver com ele, não quer saber a opinião de ninguém. O que é isso? Colocou os teus sentimentos acima dos mandamentos. O que é que vai acontecer? Vai sofrer. O que é que vai acontecer? Vai quebrar a cara. Aí quando o oi está roxo, aí ela vai querer colocar os sentimentos acima do mandamento. Vai querer o quê? Divórcio. Vai querer se separar. Ou seja, está manchando. Por isso que um teólogo disse: nós não vamos descartar e nem desvalorizar os divorciados. Não, nós não vamos descartar e nem desvalorizar os novos, aqueles que têm um novo casamento. De maneira nenhuma. Deus perdoa. Deus perdoa, isso é fato, mas isso precisa ser pregado dentro da igreja, porque o divórcio destrói igreja, divórcio destrói família e divórcio destrói sociedade. E aqui precisa de um povo santo para gerar uma descendência santa, para glorificar o Pai que está nos céus. Aqui, por isso que Malaquias, ele chama a atenção do povo. A primeira, segundo: senhoras e senhores, irmãos e irmãs, a profanação do culto. Olha comigo o capítulo 2 e leia comigo agora o versículo 11. Judá tem sido infiel e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama. Você se pergunta: mas como é que o santuário estava sendo profanado? Porque o santuário ali era o templo. A palavra tabernáculo é mexicana, significa habitação.
é uma maneira simbólica que Deus está no meio do povo. O templo é a maneira múltipla do tabernáculo, construído de uma maneira gigantesca. Salomão constrói, é destruído pelos babilônios. Zorobabel constrói o templo novamente. É nesse contexto que o povo estava indo para o culto, estava cultuando a Deus, estava profanando a presença de Deus que é santa. Irmão, Deus, Ele é tão santo que quando se aproxima dele, Ele diz: tira as sandálias dos teus pés. O teu Deus, Ele é tão santo que os serafins que ardem fogo estão acima da cabeça dele e cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é tão santo que eles não ousam olhar para ele, eles cobrem o rosto com as asas. Ele é tão santo que eles não ousam deixar os pés descobertos, eles cobrem os pés com a asa. E eles não ousam falar para Deus, eles ousam falar de um para com o outro. Deus é tão santo, mas Ele é tão santo que os serafins que estão bem pertinho dele, eles não falam para Deus. Ele diz: Ele é tão santo, mas vamos falar um para o outro: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, e a terra está cheia da sua glória. O templo é a presença de Deus, e o povo estava indo para o templo vivendo uma vida de qualquer maneira. Como é que estava profanando o templo? É porque as mulheres de outras nações estavam conquistando os judeus. E os judeus estavam fazendo o quê? Eles estavam abandonando a mulher da sua mocidade e estavam se casando com pessoas de outras nações. Aí diz que adora deuses estranhos. E eles traziam essas mulheres para dentro do santuário, e elas tinham no coração o seu próprio ídolo, e estava trazendo um sincretismo religioso. Estava profanando o culto do Senhor, estava profanando a presença do Senhor. Aí Deus vai dizer: pode ser quem for, pode ser governador, pode ser sacerdote, pode ser homem, pode ser mulher, eu vou arrancar do meio de Judá. Pode ser dizimista, pode ser ofertante, pode trazer dízimo gordo, eu vou remover, porque a minha casa é lugar de santidade, lugar de pureza. É isso que Malaquias está trazendo no texto, no começo dessa mensagem. O texto diz: essa mensagem ela é pesada, essa mensagem ela é dura. Se imagine agora, se colocando no lugar de Malaquias. Não imagine no lugar de Malaquias, não. Há um abismo muito longo. Se imagine agora no meu lugar, pregando uma mensagem dessa, para sacerdotes, para governadores e para você. É duro para quem prega e duro para quem ouve. Malaquias não tinha compromisso, primeiramente não era com o povo. Ele tinha primeiro compromisso com aquele que é santo 3 vezes. A mensagem tinha que ser entregue para a glória de Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando o pastor Josias me ligou para eu pregar hoje, a mensagem veio foi essa. Eu fui orar e lutei. É dura. Mas Deus está dizendo: você não tem compromisso, não é com eles. Você tem compromisso, é comigo. Prega para a minha igreja, porque eu sei o que a minha igreja está passando. Aqui está mostrando, olha o que acontecia em 1 Reis, capítulo de número 11, versículo 4. À medida que Salomão estava envelhecendo, as suas mulheres, qual? As amonitas, as moabitas, as egípcias. Lembre-se, Salomão teve 1000 mulheres, e ele casou com mulheres estrangeiras, e elas estavam fazendo o velho Salomão a cultuar deuses falsos.
O seu coração já não era mais totalmente dedicado ao Senhor, como do seu pai, que fora do seu pai Davi, que tinha o seu coração dedicado ao Senhor. Eu quero dizer aqui uma coisa, jovem, se você pensa em namorar, namore com gente que vive na luz. Não procure lá trevas lá fora, procure crente que adora Jesus em espírito e em verdade. E se você vai namorar, namore para casar, e se casar, namore para nunca se separar, porque Deus odeia o divórcio. Ele quer um culto santo, reto, na presença dele. Deus rejeita o culto do povo. Então Deus começa a punir o povo. Vocês podem chorar, vocês podem lamentar, vocês podem trazer oferta. Não quero. Por quê? Porque eles eram hipócritas. O capítulo 2, o versículo 13 diz: eles iam para os altares, se derramavam nos altares, derramavam lágrimas. E eles eram tão cínicos que eles paravam e diziam assim: por que que o Senhor não nos atende? Por que que o Senhor não está nos abençoando? Por que que o Senhor não está operando em nós? Aí Deus, sabe por quê? Porque vocês estão abandonando a mulher de vocês, estão casando com estrangeira e idólatras, estão trazendo para o meu culto. É por isso que pode chorar, pode pular, pode sapatear, de nada adianta. Deus, Ele quer crente sincero, que anda na verdade da palavra. É por isso que João Calvino vai dizer: a hipocrisia nos cultos é uma das maiores ofensas contra Deus. Não é suficiente apenas cumprir rituais e obrigações externas, pois Deus deseja um coração sincero e arrependido. Olha o que disse Jesus, Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tem muita gente que está dentro da igreja vivendo uma espécie de uma hipocrisia. Pastor, o que é hipocrisia? A palavra grega significa um mascarado, é um ator, é uma coisa que dentro é outra coisa lá fora. Mas o crente verdadeiro, santificado, regenerado pelo poder do Espírito, ele é crente aqui, ele é crente lá, ele é crente acolá, porque ele é revestido do poder de Deus. Meus queridos, nós vamos observar por que que Deus, Ele rejeita tanto o divórcio. A Bíblia só dá uma brecha para o divórcio, uma, o divórcio e para o novo casamento. Uma. Ele só dá uma brecha para o divórcio apenas em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 13 ao 15. Ele está dizendo: mulher, você que estava lá fora no mundo, ou homem, você que estava lá fora no mundo, você resolveu receber Jesus como Salvador. Depois que você recebeu Jesus como Salvador, se o teu marido te abandonar, porque você resolveu adorar Jesus, amar Jesus, se render a Jesus, você pode deixar ele embora. E isso não vai ficar pesado sobre vocês. O que é isso pesado? É a questão do desejo sexual da carne. Ou seja, para isso não ficar pesado, você pode ter um novo casamento. É a única brecha. É a única brecha. Questão de abandono. Pastor, mas a Bíblia diz: a não ser por causa de adultério. Jesus nunca disse para o homem abandonar a mulher porque o traiu. E nunca disse para a mulher abandonar o homem porque o traiu. Nunca disse. Jesus nunca falou isso. Lá a palavra não é mocaio, lá a palavra é porneia, prostituição. Ora, mas como é que uma pessoa vai divorciar porque prostituiu? Porque como? É porque Jesus está explicando a lei lá de Números. O que ele está explicando? É porque uma jovem que se dizia moça, o pai entrega para o homem, eles noivam. Esse noivado é 1 ano de observação.
Aí ele vai trabalhar, construir a casa, depois ter o casamento e ter a noite de núpcias. Na noite de núpcia, quando o homem vai se deitando com a mulher, na hora ele descobre que ela não é virgem, ela é prostituída. Aí Jesus, a não ser por causa da porneia, a não ser porque ela está prostituída, Jesus nunca mandou largar. Pastor, mas eu não aceito ser traído. Não aceita não? Pois você só faz, se divorcia, porque Deus não aceita o segundo casamento, meu filho. Não aceita. Olha o que diz Paulo, olha o que diz Jerônimo. O casamento é uma união sagrada, e a separação entre o marido e a esposa é uma ofensa contra o propósito de Deus na criação e do matrimônio. Olha o que disse o grande teólogo Zwingli: o divórcio é um pecado grave aos olhos de Deus, e a reconciliação deve ser buscada antes de qualquer separação entre o marido e a esposa. Olha o que disse o grande teólogo John Wesley: o divórcio deve ser evitado a todo custo, pois, como a Escritura ensina, o casamento é uma aliança feita diante de Deus, e a separação de respeito à ordem divina. Olha o que disse Paulo na sua Bíblia, capítulo 7, versículo 10: aos casados dou este mandamento. Aí ele passa uma vírgula: eu não, o Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. Que a esposa não se separe do seu marido, e que o marido não se separe da sua esposa. Casamento, meu irmão e minha irmã, é para a vida toda. E como disse Paul Washer, quando o homem diz sim para uma mulher no altar, ele está dizendo não para todas as outras do mundo. É nisso que ele chama a atenção. Por que Deus odeia o divórcio? Porque o divórcio faz uma ferida horrível na carne. Leia comigo o capítulo 2, versículo 15. Olha o que diz, estamos terminando. Não fez o Senhor somente um? Olha a palavra, não fez o Senhor somente um. Ele está citando Gênesis 2, 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. A palavra aqui hebraica é errad, uma única carne. São duas pessoas, mas depois que se casa espiritualmente se tornam só. Por que Deus odeia o divórcio? Experimente pegar uma faca e cortar uma pele do seu braço, a ferida que vai ficar. É assim que o divórcio causa. O divórcio causa traumas, feridas, tristeza na família, tristeza para os filhos. O divórcio destrói a instituição que Deus criou, que é o casamento. Olha como Deus leva as coisas a sério, e Ele quer também que o seu povo também leve as coisas a sério para a glória do seu eterno nome. Casamento. Por que Deus odeia o divórcio? É porque traz exatamente o seguinte: porque contamina as roupas. Que eram as roupas? As roupas brancas. Quando havia o casamento, o noivo e a noiva se casavam de brancos. E quando o homem traía a mulher, que era o contexto aqui, manchava a santidade do casamento, profanava a aliança de Deus e a aliança dos pais. É por isso que Deus está dizendo: sabe o que eu odeio o divórcio? Porque traz traumas, traz feridas, destrói o meu plano que eu estabeleci desde a criação. É porque mancha a santidade do casamento, porque o casamento ele é santo no dia a dia, e o casamento também é santo na cama. Um homem e uma mulher não precisam assistir pornografia para trazer simplesmente fetiche para a vida dois. Ou seja, o casamento, o leito, a cama é o altar, aonde o sexo, debaixo de uma aliança e de um pacto com Deus, promove glória para o Senhor. O casamento, meu irmão, é coisa muito séria.
Sabe por que estamos banalizando o casamento? É por causa dos palhaços que estão nos púlpitos. E Charles Henry Spurgeon já disse, chegará um tempo, século XIX, o camarada profetizou no século XIX, ele diz, vai chegar um tempo que não vamos ter mais profeta no altar, vamos ter palhaços no altar. Casamento, se não tiver um estudo de casal, se não tiver gargalhada, piada, o estudo não prestou. Não gostei do estudo, por quê? Porque o pastor não foi engraçado. O estudo tem que ser engraçado. E os vídeos que mais viralizam é dos pastores engraçadinhos. E o povo gosta disso. Sabe por que o número de divórcio? Se o pastor, o pregador, o profeta não valoriza e não leva a sério o casamento, quanto mais o povo, rapaz, não vai valorizar. Precisa de pastor sério, pastor santo e de uma igreja santa na presença de Deus, que leva as coisas a sério. O negócio está sério. Está sério. Para finalizar, está sério. Vamos finalizar. O motivo da profanação do casamento do culto ao Senhor tem um motivo. Qual era o motivo? Leia comigo 17. Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras. E ainda pergunta, em que nós o cansamos? Olha como eles eram cínicos. Nisso dizerem, aquele que faz o mal, passa por bom. Vou repetir. Aquele que faz o mal, passa por bom. Eles estavam dizendo, Deus não é justo. E qual era o contexto? A Pérsia. A Pérsia era um povo pagão, um povo idólatra, um povo pecador. Mas humilhava o povo de Deus, ficavam ricos, ficavam prósperos. Aí o povo estava dizendo, sabe por que nós estamos fazendo tudo isso, Deus? Sabe por que eu estou casando com mulheres estranhas? Sabe por que eu estou prestando culto de qualquer maneira? Sabe por que eu estou trazendo animais feridos? É porque tu não gosta de gente boa, tu gosta de gente ruim. Mas quando você lê o capítulo final de Malaquias, ele disse, meus filhos, continue me cultuando em santidade, porque vai chegar o dia que os ímpios perecerão, e o sol da justiça vai nascer para vocês, e vocês sairão do curral como um bezerro novo, cheio de alegria. Eu darei asas para vocês, e vocês voarão à eternidade. Igreja, permaneça santo no casamento. Igreja, permaneça santo prestando culto a Deus, porque um dia a trombeta vai tocar, e nós vamos morar na eternidade com o Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.